Vamos acordar, seu Zé, vamos acordar a Dona Maria, vamos tomar o nosso cafezinho. Bom dia a todo o pessoal do Camarão. Além da dificuldade aí na venda aí, seu Zé, Dona Maria, como é que estão os problemas nos ciclos de produção ao longo desse ano? Tudo jóia aí, tudo tranquilo, tudo na paz? Bom dia a todo o pessoal do Camarão, bom dia aos colegas produtores, fornecedores, futuros profissionais, os profissionais que estão atuando aí nos fornecimentos de serviços, né? Bom dia a todo o pessoal do Camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho com camarão aqui. Semana passada não deu para fazer. Vamos tomar nosso cafezinho com camarão e ter o nosso bate-papo aqui para organizar os trabalhos, né, buscando ajudar na lucratividade do nosso agronegócio do camarão, de grande importância para o nosso semiárido. Tá? Então, bom dia a todo o pessoal do Camarão. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. E hoje eu gostaria de... Nós iniciamos um trabalho, uma fase, né, na semana passada. Né? Aqui logo o cafezinho aqui. Servido aí, pessoal. Cafezinho não caiu o preço não, mas o camarão tá aí sofrendo aí, né? Mas vamos em frente. E aí, por isso que eu estava perguntando aí, como é que foi esse ano, como foi a produção de vocês, né, os ciclos de produção, foi tudo tranquilo aí, tá? Mas, problema de saúde, né, na produção, além da dor aí no bolso, né? E por que isso? Nós estamos entrando na, na fase de planejamento, de compra de reagentes, né, material de consumos, etc. E eu preciso planejar a necessidade de diagnóstico, né, a necessidade de reagentes, de material de consumo, para uma fase importante do nosso projeto da Escola de Camarão, que é ligado ao Programa de Saúde nas Fazendas de Camarão. Então eu tenho que ter essa noção de região, de quantidade, de volume, porque é demorado lá o processo de compra, né? Nós estamos no processo de compra dos equipamentos, do sistema de comunicação, de uma da parte, acho que o pregão é na semana que vem. Então não é um processo simples. E para organizar a estrutura de apoio, a estrutura de aprendizado com vocês. Então nós iniciamos a semana passada essa comunicação, né, e testando também o e-mail lá dos colegas que já fizeram o cadastro e que estão desenvolvendo a atividade. Tá? E sobre isso que eu vou falar. Então, por isso que a gente está buscando compreender, né, ao longo desse começo de ano, como é que foi seu processo de produção. Né? Lembra lá da ocorrência de problema, do ciclo de produção, daquele número que eu fiz o levantamento, né? Como se a gente fosse acompanhar 100 mil ciclos, nós temos esse universo de 100 mil ciclos por ano no Brasil, né? Lembra, nos outros bate-papo, eu comentei sobre esse número. E isso corresponde a 17 vezes o número de municípios no Brasil. Por isso que a gente está nessa articulação toda, né? Hoje nós não estamos passando aqui o fornecedor, porque tem alguma coisa no meu aplicativo aí, mas já agradeço não só o recurso público, né, do Ministério, mas também as rações, né, a Coavita, a ADM, Samaria, a Fortinutri aqui, distribuidora no Pirangi, Pós-Larva, nós temos parceria com o JH, né, estamos buscando a INVE, então estamos aumentando e isso é uma da parte do nosso bate-papo de hoje, é sobre esse apoio também dos fornecedores, na logística, na parte financeira. Mas a primeira tarefa que eu tenho nessa comunicação com vocês é saber como é que está o nível de dor aí nos seus ciclos de produção, onde está doendo, né? Lembra da questão de saúde médica, né? Saber onde é que dói para a gente poder organizar o processo de solução. Né? Bom dia, Vérita. Bom dia, Adri. E além do bolso, né, que a gente sabe que é um órgão importante para o produtor,
e que esse processo de venda, de preço de tabela, de comercialização é uma dor, parece crônica, e quando a dor é crônica, o produtor parece que começa a se adaptar àquela dor e vai convivendo com ela ali. Esse é um problema da dor crônica, né? Você tenta se acostumar com o nível de dor, mas nós fizemos algum movimento ali, até hoje tem uma reunião com aquela empresa de logística que eu entrei em contato, eles ficaram de saber como é que foi a minha comunicação com vocês, mas eu vi que não avançou muito. Né? Eu vou ter uma reunião com eles para explicar a situação. Mas isso não é a questão de hoje, né? Então nós começamos a testar com os produtores que fizeram o cadastro. Se não fez o cadastro, nós temos aí os formulários ainda disponíveis, tá? E E aí eu comecei um teste da comunicação por e-mail. Né? Nessas redes sociais nós não temos o controle da informação. Nós utilizamos aqui uma carona com ela, né? Lembra lá de ir lá para o YouTube, porque grande parte de videoaula, de comunicação fica melhor ali naquela plataforma. Nessa plataforma nós temos essa facilidade de entrar ao vivo aqui com vocês. Mas no e-mail eu tenho um controle. Tá? Tenho um controle, um e-mail institucional da universidade. E nessas eu não sei como que chega para vocês. Só que no processo de comunicação é possível que não chegue para alguns produtores, por dificuldade do produtor de trabalhar o e-mail. Então nós vamos conversar sobre isso, vamos começar a trabalhar essa parte do e-mail e além do celular, né? Porque eu tenho que ter esse canal de comunicação para chegar em vocês. Então eu ter esse contato direto, né? Não, e uma outra coisa que eu observei também, alguns colegas entraram direto comigo para explicar como é que foi os problemas esse ano, né? Mas eu preciso que entre lá no formulário, porque eu começo a ter uma distribuição espacial e temporal dos problemas. Então eu vou trabalhar ao longo dessas semanas com essa parte de vocês aprenderem a relatar e ter a segurança dessa comunicação aí com esses registros de queixas, de ocorrência de problema, tá? E aí estava lembrando, eu queria trazer para vocês, lembrando alguns fatos nos primeiros momentos, quando o pessoal tomando um cafezinho aí, um cafezinho bom aqui na beira do, do fogo, tá? Vou abanar um pouquinho aqui o fogo que deu uma esfriada. E, e aí, eu lembrando nós tínhamos o programa nas fazendas de camarão, PSF, que é a base o primeiro programa ali da escola de camarão, mas é um programa antigo. Lá em 2010, né, a gente tem dois fatos e por que é importante a participação dos fornecedores. Que um trabalho que a gente ia nas bacias, né, eu queria resgatar esse fato. Na bacia de Aracati eu tinha um fornecedor de um produto, fornecedor A, que era muito articulado, mas ele tinha um fornecedor B que concorria com ele e utilizava outra estratégia lá. Mas o programa ele é para todos, né? Então vê quando eu dou um bom dia para o produtor, para o fornecedor, para o profissional, para o consultor, para o futuro profissional. O objetivo é ajudar todo mundo. E lá naquela época eu lembro que o produtor concorrente dizia para os clientes dele, né, o pessoal da fazenda, o seu camarão está doente, então não vá para aquela reunião não, que ele vai ficar doente, vai ele prejudicar. E aí o produtor A falava comigo, mas a gente não tem como a gente entrar na cabeça do povo e tirar essas maldades, vamos dizer assim, né, do comércio, né? Um concorrendo com o outro, dizendo para não participar.
o fato que acabou os produtores do outro lado também se prejudicando, porque não sabiam o que estava acontecendo, né? E esse mesmo, dessa mesma que prejudicava, em outro momento, né, da mesma empresa lá, às vezes a empresa não tem nem noção da coisa, né? Mas na mesma região também, na região leste aqui do Ceará, onde a gente tem um histórico de atuação maior, quando a Mancha Branca estava chegando, a gente acompanhava lá no Rio Grande do Norte, já estávamos ali na bacia da região oeste, na bacia do Rio Açu, aqui do Rio Grande do Norte, e tínhamos um colega lá, que era nosso aluno no doutorado, e a gente sabia que a Mancha Branca estava chegando e ia chegar na região leste do Ceará. E eu explicava para ele, para a gente começar um trabalho com os clientes dele, em virtude do problema, do tamanho, né? E ele não escutava, né? E, e por isso que é importante a participação aí, né, a gente resgatando esse momento histórico. O fato é que a doença chegou, a empresa dele quebrou e saiu do mercado. Então, são essas coisas que a gente resgata para explicar para vocês a importância, né, a razão porque todos devem participar. Nós temos momentos de trabalho com todos os produtores, né, aqui via remota, eu tenho condições de trabalhar com todos os produtores, tá? Com todos os fornecedores, todos os profissionais. E lembra que eu preciso dessa comunicação para ter uma noção do outro lado da ponte, né? O pessoal que vai me dar um apoio, o pessoal do laboratório da universidade, a equipe de apoio. Qual a dimensão de estrutura que eu preciso ter de acordo com a articulação com o setor produtivo? Então, em um lado da ponte, eu tenho vocês aqui, que estou conversando, os produtores, os fornecedores, os profissionais, os consultores. Então, a gente tem um trabalho disponibilizado para todos vocês, né? Lógico que a gente tem, em alguns momentos, a gente pode falar da questão de recursos, mas não nesse momento agora. Então, a gente tem um trabalho com todos os produtores, fornecedores. Do outro lado da ponte, nós temos a equipe da universidade, dos institutos, que vão, de uma forma ou de outra, colaborar, né, com parte do diagnóstico, a parte de articulação do conhecimento, da sabedoria do processo. Então eu preciso ter uma noção do fluxo que eu preciso criar para esse apoio a vocês. Então é uma questão matemática. Lembra que eu fiz um número lá de 100 mil ciclos de produção, que corresponde a 17 municípios. Então eu já tenho uma ideia do fluxo. Mas com a participação de vocês, a cada semana, a cada mês, que eu vou ter que me comunicar com o outro lado da ponte, que são as instituições acadêmicas, o pessoal que trabalha com a comercialização das soluções, né? O pessoal de ração, de pós-lava, de probiótico, etc. Como que a gente pode construir o outro lado da ponte? Ó, resgatar uma outra história, né? Para a gente poder se conscientizar nessa cultura, que o trabalho de cultura é um trabalho mais profundo do que o de educação. Nós vamos ter esse aprendizado permanente com a saúde. Lembre dos profissionais de saúde, a todo momento modifica o agente agressor. Assim como a gente tem modificações aí dos vírus, das bactérias que estão atacando o camarão, e que a gente precisa construir soluções para cada caso, cada ciclo, cada produtor, cada época é uma solução que precisa ser complementada. Tá? E lembra daquelas professoras que eu falei, né? A Nin e a Mancha Branca, em vídeos passados. Naquele momento, quando a Nin chegou, né? Eu estava no momento lá chegou para mim, eu estava naquele momento de escrever a tese de doutorado, trabalhando com um monte de doenças. Minha cabeça já estava bem ocupada. Eu dediquei aquele trabalho inicial ali para compreender e articular com o técnico da fazenda, o biólogo, o que estava acontecendo. Né? Assim como foi
A mancha branca eu também estava em outros momentos. Então, por isso que a gente está nesse planejamento, né, e nessa busca pelo coletivo, pela possibilidade de trabalhar melhor com o grupo, para que a gente tenha uma estrutura de apoio melhor e não ser pego de surpresa. Então, enquanto a situação está relativamente tranquila, está todo mundo falando mais na questão do preço do camarão, na comercialização, a gente comece a construir o trabalho com a saúde, né? Com esse aprendizado permanente com a saúde do camarão. E aí nós estamos fica mais fácil, por exemplo, eu trabalhar com essa comunicação com vocês, para vocês aprenderem como é que vai se comunicar em determinados momentos da nossa ação, né, de aprendizado aí com a saúde do camarão, até a questão do e-mail, né, de vários outros tipos de coisa. E começar a quebrar essas objeções, essas coisas que podem estar na cabeça de vocês. Né? Cada um tem a sua razão, né? Ao mesmo tempo que eu estou ali buscando o apoio, e não só do material que já tem disponível, mas o apoio para acompanhar esse, esse processo de adoecimento, né, do camarão, que faz parte da vida. Né? Quando a gente tem um sistema biológico, a gente tem processo de adoecimento, é normal, a gente só precisa diminuir o impacto econômico e financeiro. Mas a gente tem que acompanhar. Se a gente não acompanha, a gente não sabe o que está acontecendo. E aí o impacto é maior. Tá? Então, essa é a razão do... Por exemplo, no caso que eu falei, né, no caso do insumo aí que esse fornecedor trabalhava, né, não tem como a gente colocar para debaixo do tapete esse assunto. A gente tem que fazer esse aprendizado permanente. Tá? Não tem outra saída. Não é só a questão do diagnóstico. Não é só a questão de estar no laboratório, no microscópio, no PCR, estar perto de vocês, aprendendo junto com vocês os desafios que vão aparecendo a cada momento aqui com nossa atividade. Tá? Nós estaremos. Dia de segunda é meio complicado no meu dia acadêmico e até quarta também, né? Conta de aula, deslocamento. Eu não fico só na escola de camarão, tem outras atividades, tem a sala de aula na universidade, tem outras tarefas acadêmicas. Né? Mas de quarta até de quinta, né? Mais ou menos até domingo, aí eu intensifico mais o trabalho aqui, que é o que eu vou intensificar nessa semana. Que na semana passada tinha outros problemas para resolver. Mas eu também estou programando um encontro para testar com vocês, provavelmente no sábado. Esse sábado tem Dia das Mães, domingo, né? Então no outro, algum tipo de encontro, evento para testar uma outra ferramenta, enquanto os equipamentos não chegam, mas a gente vai já fazendo um teste de comunicação com vocês, sei lá, depois eu até vou ver o melhor horário aí, se perto das 9 horas fica bom, tá? Então nós vamos ver isso. O fato é o seguinte, nós estamos nessa semana, né, com essas ações aí. A gente precisa quebrar essa cultura tecnológica, né? A gente precisa de paciência, porque o tempo das compras do material o tempo lá do pregão público, né? Enquanto eu vou fazendo algumas tarefas aqui, nós vamos resolvendo lá a burocracia. Precisa em cada estado buscar o apoio, é isso que eu estou fazendo. A gente tem que se movimentar de alguma forma ou de outra para a gente manter a segurança do nosso negócio. A gente vê alguns movimentos que trazem uma certa insegurança, né? Essa questão da importação, essa questão da comercialização, a questão às vezes ambiental, algumas questões pontuais que a gente sabe que é frágil para o empreendedor ficar com essas coisas. Mas essa questão da saúde e da doença é natural, tá? A gente tem que aprender a conviver com ela e construir um conhecimento e ir trabalhando. Então nós estamos nesse estágio. Para quem não acompanhou desde o primeiro momento, nós vamos
enviar o vídeo para você acompanhar com mais calma, né? Ver o que é que o planejamento da semana, o que é que nós estamos fazendo, é importante a questão da participação, tá fazendo ali os grupos, nós estamos articulando um trabalho maior com alguns parceiros, melhorar essa questão da participação, eu vou articular isso, para que a gente possa aumentar a nossa lucratividade, né? Tem, às vezes uma peça do nosso negócio é prejudicada, então vamos para outra peça do negócio aí. Então o negócio é feito de vários pedaços aí, o negócio de vocês, né, do camarão. Então o processo de saúde e doença é uma peça importante. Então é sobre isso que a gente está se mexendo, mas precisa da interação com vocês, da participação. Tá bom? Então, pessoal, nosso cafezinho com camarão de hoje. Deixa eu só ver se tem mais um pouquinho aqui de café. Para trazer nesse bate-papo alguma pergunta aí. Então, bom dia, o pessoal de Russas aí, Agromais, né? Tudo jóia aí com vocês? Então, nós vamos começar a ter essa observação sobre como é que está esse ano aí dentro dos viveiros, para a gente começar a organizar a estrutura de apoio. A estrutura depende de material físico, material humano e logística. Para funcionar, né, precisa de outros parceiros, então estamos nessa pegada aí. Então, legal? Então, esse bate-papo rapidinho era para trazer esse planejamento aí e eu gostaria de desejar um bom dia a todos. Obrigado pelo tempo. Está dando seu tempo aí para a gente ter essa articulação. E espero melhorar a nossa interação. Ok? Então, um bom dia e obrigado pelo pessoal que está apoiando a gente aí, a Rações Samaria, a ABM, a Coavita, a Fortinutri, JH, Pós-Larva, né? Estamos numa conversa com a INVE. Estamos buscando outros parceiros aí para ajudar nessa logística, nesse funcionamento. Tá bom? Muito obrigado a todos e um bom dia. Vou pedir licença aqui para fechar a sala.